o trabalho com Jesus, ele pede de nós uma serenidade e uma consistência de andada. E é curioso porque o desafio, ele vai acontecer na minha capacidade de continuar aquilo que me propus, mesmo num raiar sombrio ou uma monotonia que tenta fazer acontecer um tédio, em que eu respondo com altivez e coragem, intrepidez moral, conforme Joana de Ângeles nos fala em Desperte e Seja Feliz, capítulo 13, Edificações Duradouras. E isso tem a ver com uma conduta que eu abraço e estou disposta a pagar o preço por esse labor. E quando nós temos uma necessidade importante de ter novidade a todo momento para seguir aquilo a que nos propuséramos, isso vai demonstrar uma fragilidade que precisa de um sabor novo emocional a cada momento para se manter naquela lide. Enquanto que os verdadeiros auspícios sublimes, eles acontecem e se traduzem em ação, mesmo na rotina simples e humilde do meu dia, e que eu estou disposta a cumprir, a atender ao programa traçado para aquele dia por Jesus para a minha vida, onde, consoante ele disser, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu equilíbrio, onde naquela vigília eu me esforço para me manter equilibrada e para, mesmo na tensão, ficar em paz e usar essa sensação dessa supracitada tensão para me levar a um lugar melhor. E é curioso porque se eu começo uma dada atividade e fecho aquele trabalho para abrir outra porta, querendo ou não, eu estou parando a minha fidelidade a algo que estava acontecendo num trabalho do bem e que tem a sua razão de ser, porque Jesus me coloca estrategicamente aonde eu preciso suar e sangrar naquela edificação nobre. E isso é algo que ele concede a cada qual, segundo a necessidade que cada um de nós, e que é individual, temos de evolução, burilamento. E caso eu feche a portinhola de um acesso, uma edificação, uma construção que estava acontecendo para uma elaboração de um programa novo que traz um novo momento que quero que passe a ser dali em diante, isso demonstra uma insensatez e uma insanidade da nossa parte, visto que naquilo onde eu estou, o próprio caminho numa obra do bem vai facultando criar uma experiência moral e vai
me dando instrumentais outros para realizar aquilo que faço. Por isso, quando Jesus me coloca estrategicamente em contato com uma dada atividade na sua seara bendita, sabedor de que eu que preciso desse esforço, urge considerar que seguir nessa trilha é amealhar as bênçãos do tempo, da experiência, que me logra aprimorar diferenciadamente aquilo que realizo. Daí, se eu fico quicando, igual ping-pong, cada hora, numa área diferente, vou fechando atrás de mim aquela ruela, porque passei por outra coisa, eu vou fragmentando essa construção e acabo que menoscabo essas dádivas do Cristo, que se traduzem na minha saúde, no meu tempo, na minha energia, para empreender naquilo que começara. No Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no tópico 9, que o verdadeiro missionário de Deus, ele precisa ter o diferencial da superioridade moral, não aquela que se coloca acima, mas exatamente aquela que se dobra para servir e é capaz de abrir mão de si mesmo, nesse estoicismo, esse apanágio dos que logram superar e vencer a sua própria humanidade. E isso traduz pelo resultado, pelo prospecto, o que afluxa, e a influência moralizadora, elevadora da sua obra, da sua ação. Ou seja, pela inteligência per si, ou uma questão apenas do raciocínio pelo raciocínio, isso é enganador, visto que um indivíduo que não teve uma instância nessa vilegiatura de um estudo, sequer de uma alfabetização, pode estar numa condição moral muito acima de alguém que concluiu um doutorado em eletricidade. Por isso que é a moral e o esforço que eu faço para domar a minha má inclinação e para vencer minha sombra que distingue naquilo que realizo. E, inclusive, a gratuidade com que eu entrego os dons de Deus a outrem. Se considerarmos que há palestrante no nosso meio espírita que cobra para fazer uma preleção, ou que coloca alguma condição como: se tiver 500 pessoas eu vou dar palestra, pelo menos. Ou seja, que entra colocando condição para falar de Jesus e levar o Evangelho que foi dado a nós gratuito. E nós vivemos um tempo que aquele que entra na rede social e clica doutrina espírita, ele tem tudo ali. De mão cheia, tanto vídeos com palestras excelentes, instrutivas, até livros abençoados, ínclitos, que trazem a nós instrução, orientação e o Evangelho redivivo. Vai estar disponível a um clique. O diferencial é o meu testemunho, é a minha moral. É isso que permite que os bons espíritos possam usar o que faço para levantar outrem, para levar uma energia fortalecedora e não esmagadora, e que vai passar por essa questão da gratuidade.
E, inclusive, nós houvéramos começado o trabalho consoante o prélio orientacional do Cacau do Espiritismo, que são reflexões diárias à luz da doutrina espírita postadas no nosso canal, e a oração do passe à distância, que acontece na terça, mas que fica no canal para aquele que quiser ir lá e ouvir. Inclusive temos os livros da codificação kardeciana, desde o Evangelho segundo o Espiritismo até o Céu e o Inferno, ali para baixar no canal. E começamos também a redigir com cada cacau em vídeo que é disponibilizado diariamente, uma mensagem escrita ali mesmo, abaixo do vídeo, na descrição, sobre o que falamos aqui, os eflúvios ventilados, com algum outro acréscimo e alguma referência bibliográfica que nós gostamos de trazer, para que você, leitor, que nos acompanha, que nos ajuda muito nesse trabalho, com a sua vibração, para que ele possa acontecer, tem ali a referência, se quiser ler, dado o livro, e poder ir em busca disso, ali na própria descrição do vídeo. Ou seja, nós estamos como que disponibilizando um artigo com cada cacau com o Espiritismo em vídeo, gratuitamente, que é colocado ali para aquele que estiver desejoso de ler um trecho edificante, ouvir algo que vai ajudar a refletir, consoante ser a mão do Cristo em direção a nós, né? Porque por nós mesmos estaremos entregues à nossa sombra e nada mais, mas é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro nessas reflexões, e tanto escrito no nosso canal, nesse artigo diário que colocamos junto na descrição do vídeo, quanto em áudio, no vídeo supracitado, é disponibilizado o Evangelho de Jesus. Porque tudo que nós conversamos aqui, refletimos, não é senão o próprio Evangelho de Jesus redivivo, porque promana do coração misericordioso dele, algo que possamos receber de aproveitável. Por isso nós disponibilizamos gratuitamente e fica na plataforma. Em sendo assim, isso é uma atitude importante que nós temos que estar atentos quando eu me proponho a pagar uma sessão com um médium para ter algum tipo de revelação, porque pode, e com o tempo acaba acontecendo interferência de obsessor que o consulente tem do pregresso, que cria imagem, tela irreal para me amedrontar, me intimidar e me perturbar, e acaba soprando naquele médium ali, seja tarólogo ou búzio, carta, numerólogo, que costuma ter cobrança de sessão para se fazer ouvir, e que está ligado a essa interferência que acaba acontecendo da espírito inferior, obsessor, e que sopra coisas irreais, mentirosas, para aquele que está ali captando para passar para o consulente, referente à vida desse consulente mesmo, para levar angústia, desesperação. E aqui não é um vaticínio sombrio referente a quem cobra, mas é um cuidado que nós precisamos ter, porque Jesus nos deu esse evangelho gratuitamente. Ele entregou para nós, quando ele esteve conosco encarnado, sem cobrar um cetil para nos oferecer o mapa do tesouro. Esse testemunho foi Jesus mesmo que deu para nós. E, em sendo assim, nós que estamos desejosos de seguir após ele e de dar para o outro de graça, o que de graça temos recebido a mão cheia, sem solução de continuidade, desejaremos fazer isso
de forma gratuita e disponibilizando isso para todos, quantos desejem se aproximar e beber desse copo de água. Em sendo assim, fica patente que o trabalho que eu inicio e que me encontra disposta, perseverante, e que fomenta esperança, leva luz, sem transferir carga para alguém, acaba que o meu exemplo, ele sensibiliza a outrem, que passa a me ajudar de diversa forma que isso pode acontecer. Porque com um pensamento, uma oração, energeticamente, alguém pode me ajudar naquilo que realizo. E muito. E jamais abandonarei o campo que estou semeando e fazendo essa insementação bendita, a que pretexto fosse. E em sendo assim, a instabilidade que me leva a transitar de A para B e deixando para trás o abandono, o que estava fazendo, e acabo tendo um alegamento de um melindre que não se justifica, um ressentimento inglório, e acaba que o desertor se coloca uma carapaça de vítima e começa a blasfemar de quem antes era para ele um arrebatamento e emulação. Então, situações que podem acontecer por capricho e que tem a ver com omissão e abandono do cumprimento do dever. Por isso, nós precisamos estar muito atentos, visto que nós estamos num momento crucial e que temos que amealhar os metais da intuição, do sintetismo e da transcendência, que vai nos ajudar a conectar com os bafos do Cristo, aquilo que promana dele, o seu hálito redentor, que, em caindo sobre nós, vai nos dando insuflações, emulações e retemperando em nós esses supraestados metais da inspiração, e que vai nos auxiliando a avançar de forma intemerata. E Jesus, ele vai relatar em Lucas 14, versículo 30, de um homem que não pudera acabar a sua obra. Em sendo assim, ele havia iniciado aquele labor, estava naquele prélio e, conforme a palavra de Jesus, que antes vai colocar a questão de colocar o serviço para ele acima das ligações consanguíneas e de renunciar a mim mesma, pegar minha cruz e ir após ele, porque o caminho não é de flor e de água de coco na praia. E em relação a isso, Jesus foi muito honesto conosco, porque deixou escancarado que o caminho é uma subida, para que nós não nos iludíssemos referente aos deveres prementes que nos aguardariam, inclusive como instância bendita de dissolver nossos débitos, pelo menos a prestação última, e
Em sendo assim, ele houvera colocado o pingo no i ao dizer: se você tem interesse, envia após mim, você nega a si mesmo, que tem a ver com essa questão da abnegação, do desapego, que é condição sine qua non, até pelo efeito obnubilativo da matéria, a cola que ela exerce sobre nós, e que se eu não estiver disposta a desapegar de tudo que é material, eu não consigo dar um passo na direção do Cristo. Por isso ele diz, olha, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. Ou seja, o caminho é árduo. Você vai estar carregando uma cruz. No mundo, você vai ter aflição. Mas coragem, intrepidez, porque eu venci o mundo. E você está vindo após mim. E nós, quando falamos a questão de desiludir, porque só vai precisar fazer isso quem houver se iludido antes, então quanto antes nós desiludirmos, melhor. Referente à questão de, no mundo, teremos um encontro com quem vai nos ajudar a fazer a tarefa a nós confiada, e teremos um encontro com aquele que vai tirar pedra e ter animosidade em relação a nós, quando não se torna nosso inimigo, gratuitamente. Isso faz parte da jornada. Por isso que se eu fico esperando o confete cair em cima de mim, multicor, e dançar em cima de mim, para que eu dê passo, eu vou estar veredictiando o desmoronamento do meu processo, do meu próximo passo. Pelo contrário, nós estaremos em meio a lobos que armam armadilhas, e quando a gente usa essa palavra de forma metafórica, que vai dizer de legiões que se vê que alguém está no caminho certo, está produzindo fruto, e Jesus usa aquilo para levar consolo, tenta interceptar. Se não consegue usar alguma coisa com o mínimo de senso e de raciocínio em torno desse trabalhador para comprometer o que ele faz, tenta armar cilada para que ele caia a partir de alguma fraqueza interna. E isso é um ardor da sombra que espreita, que nos estuda, para ver a ocasião, pertinência de interferir e tentar desmoronar moralmente aquilo que vínhamos fazendo. E tudo isso Jesus já tinha deixado claro que nós viveríamos. E cairia em armadilha para lobo quem estiver nessa vibração do lobo. Aquele que busca o cordeiro, a mansuetude, a paciência, perdão, esse consegue ir recebendo esses recursos nobres que vai nos fortalecendo no caminho. Mas a animosidade virá, a perseguição virá, e não é algo que tenha uma justificativa. Eu estava vendo um documentário, Onde as Oliveiras Choram, recomendo, que trata da ocupação ali de Israel, na Cisjordânia, naquela área de Gaza, no ano de 2022, as atrocidades que acabam acontecendo nos crimes de guerra que entornam o leite.
Lá estava um recorte de Pride de que o indivíduo que tenha a infelicidade de ser pego pela polícia de Israel, os militares ali que fazem marcação de território e acabam, se colocam acima de lei ou de dignidade do outro e realmente fere e lesa a moral daqueles palestinos ali para fazer valer os seus interesses. E aqui não é uma questão de se colocar de um outro lado, mas a própria efervescência do que houver acontecido antes, quando nós consideramos a Segunda Guerra Mundial, e que vai acontecer de nem todos aqueles que desencarnaram naqueles campos de concentração terem conseguido dar o perdão. E quando eu não consigo dar o perdão, o ciclo não fecha. Aí vai acontecer de, na encarnação que eu tiver, junto com aquele outro que também não tenha dado perdão, o que tiver na condição mais forte, materialmente falando, oprime o outro. Aí fica esse ioiô, de encarnação em encarnação, até que um resolve dar o perdão, romper aquele ciclo doloroso, iniciar a recuperação da sua vibração, a reconstrução da sua trajetória, do seu destino. Por isso que, quando a gente pega o que acontece ali naquela região da guerra entre Israel e Palestina, tem a ver com remanescentes de espíritos que no umbral ainda continuaram essa agressão recíproca, com base no ressentimento, e que reencarna e continua nessa condição, porque encarnar e reencarnar não nos modifica. O que nos modifica é uma decisão enérgica, com uma vontade inabalável de vencer a minha sombra e me melhorar. Por isso que se o espírito ele ainda está numa faixa de bateu, levou, ele viveu isso aqui em 1950, nos prestados campos de concentração, desencarna, no umbral ele continua nessa faixa, reencarna. E se na Segunda Guerra ele houvera sido agredido, agora, num país que tem um poderio militar acima de quem está do lado, usa isso para oprimir, conforme receber. E do mesmo lado, Palestina, porque aquele que está ali naquele confronto e que recebe essa imposição nefanda é uma coisa, conseguindo liberar esse perdão que é a base da sua liberação verdadeira, não necessariamente onde ele está. E teremos, por outro lado, aquele que fica propositadamente próximo do que está acontecendo ali para tentar revidar e se vingar. E aquele que venha a ser preso pelo militarismo israelense, ele, ao ser solto, qualquer confusão que aconteça ali naquela região de Gaza, mesmo que não tenha prova acusacional em relação a esse indivíduo, ele já fica com a ficha de ser preso de novo. Ou seja, não precisa de uma justificativa para que se faça isso com o outro. Porque o que está em andamento é uma energia de revide e que só estanca quando um envolvido resolve romper aquela situação, dar outra face e seguir um novo caminho. Que para alguns espíritos dura séculos.
E tinha um jovem que deu um testemunho de que, ainda mais novo, ele estava numa escola ali nessa faixa de Gaza mesmo. A polícia celeste entrou fazendo tiroteio e mira na perna daquelas crianças ali para invalidar mesmo, para causar uma paraplegia, uma tetraplegia e uma paralisia importante. E ele relatava que depois que ele houvera recebido aquele tiro e ele ficou na cadeira de roda a partir dali de forma irreversível, ele se experimentava presa de uma convulsão ciclópica de emoções contrárias e complexas, e que o ódio era o sentimento mais básico que ele podia nutrir. E o olhar dele demonstrava um rancor, uma indisposição. Em sendo assim, quando acontece algo comigo e eu encontro força em Jesus mesmo, que mesmo na cruz, dilacerado, abusado de toda forma, ele pede ao Pai o perdão para nós porque não sabíamos o que fazíamos. E ao viver a ressurreição, mostra a sua gratidão pela crucificação. Daí, se aquele rapaz mesmo que ficou preso naquela cadeira de roda por causa daquela bala intencionalmente mirada para invalidá-lo, absorve essa força de Jesus, que é por um querer titânico que conseguimos fazer isso, e libera aquela situação, isso já seria usado para que os bons espíritos fizessem uma conexão com ele de reconstrução emotiva, de liberação de débito, visto que a caridade cobra multidão das nossas dívidas. E ele poderia suavizar ao milésimo as suas experiências vindouras a partir do que ele vivia ali. Mas ao invés disso, infelizmente, ele está presa de um ódio que, veja, só o coloca na mesma faixa do agressor, que sabe Deus há quanto tempo ele está nesse ioiô, túmulo berço, berço túmulo, que continua e faz rolar pelo umbral naquela mesma situação danosa e danificadora, e que ao reencarnar busca esse mesmo lugar e perpetrar os crimes se tiver com o poderio na mão. Por isso Jesus já nos falaram, olha, eu sei que não é simples, que não existe facilidade nesse caminho, mas eu venci o mundo. Então significa que se vocês se abeberarem de mim, da minha fonte, e seguir o meu testemunho, eu vou dar a vocês condição de conseguir vencer o seu próprio rancor, vencer o seu próprio egoísmo, a nossa próprio orgulho, que são as manobras de recostura de destino primaciais, que inclusive suavizariam, caso optássemos por ela, de forma inabordável o que viria para nós. E é um momento de abraçarmos isso e levarmos isso para o outro, visto que fazer essa divulgação dessa experiência é a boa contaminação. Igual um filme que eu estava assistindo hoje, A Corrente do Bem, recomendo também, que mostra a experiência de um garoto de em torno de 12 anos, que, a pedido de um professor, que houvera feito
uma proposta no primeiro dia de aula. Ele começou a ter uma boa ação e aquilo que ele fazia, ele pedia para o receptor: passe essa boa ação da forma como convier a você, mas que seja uma ação bonosa para mais 3 pessoas. E isso foi formando uma corrente. Eu não vou dar detalhe até das ações que ele empreendeu para que vocês assistam o filme, porque vale muito a pena, senão eu estrago o assistimento de vocês. Mas ele acabou com essa proposta dele levando a um pipoque, porque um que passa para 3, cada um desses 3 passa para mais 3, e você tem aí uma progressão infinitesimal de um benefício que espraia através de uma rede, de um feixe crístico, que é uma ação digna. E inclusive tem um momento ali que um rapaz que havia sido ajudado por esse garoto que estava na rua, ele recebe alimento desse garoto, leva ele para casa, dá ele roupa, sapato, e o orienta um tratamento, ele consegue parar de beber. E quando esse rapaz havia vindo de uma viagem que ele houvera feito, ele olha para a ponte ali onde ele passava e tinha uma moça que houvera subido para pular. Estava na iminência de se autoexterminar, com esse desejo, né, intuito. Porque sabemos que o espírito continuará no astral. E ele então, sabedor do compromisso que ele havia feito com o garoto de propalar uma ação boa via aquela corrente, que foi feito aquele pacto feliz, ele se aproxima dessa garota e vê que ela está chorosa e diz que não vale a pena viver, que ninguém liga para ela. E ao perceber que ele não está conseguindo ter uma palavra que pudesse demovê-la daquele pulo, chama ela para tomar um café com ele. E nesse momento ela olha para trás, encontra o olhar dele e espanta. E ele comenta: eu preciso que você desça e vá comigo, me ajude. Isto é, ele pediu a iniciativa dela para ajudá-lo a fazer a corrente do bem com o qual ele havia se comprometido propalar, pulverizar. Ela abstrai a energia que promanava dele na direção dela, desce e desiste daquele ato desditoso. E mostra que da mesma forma que o mal, ele é contagioso, porque é algo que eu dou em testemunho, anticristo, seja numa vibração menos nobre, uma blasfêmia, isso acaba que tem um efeito de espalhamento. E sabemos que estamos imiscuídos em energias contraditórias e complexas e que sinergizam por afinidade, pedindo de nós vigilância, oração, e para aprimorarmos esses nossos processos. Mas ao mesmo tempo, a oração que eu faço, o pensamento positivo, a ação como faláramos, fiel num trabalho de auxílio e que nos encontra disposto, bom ânimo, com o coração grato naquela direção, isso também tem um efeito incendiador, visto que o bem, ele está muito acima do mal, porque o bem, é o próprio Deus. O mal é a ausência do bem, que um dia sabemos que será erradicado, mas até lá, e sabemos que a caminhada é longa e árdua,
porque nós estamos num orbe de prova e de expiação e ainda precisamos caminhar muito para divisarmos uma sociedade que a sombra possa ter sido erradicada, mas o bem, ele acontece, porque ele promana do Cristo que não desiste de nós e é fiel a nós. E em sendo assim, quando eu me proponho a esse bem, me comprometo com isso, sem deserção, o Cristo se encarrega de fazer essa semente ir cada vez mais longe e cuja germinação e frutificação pertence a Ele mesmo. Por isso que o caminho é esse, dessa violeta que, quando é pisada pelo cavalo, devolve a ele a destruição, perfumando-lhe a pata. E em sendo assim, essa proposta de Jesus para nós, ela é viva e vai nos pedir para porfiar nesse combate digno, seja no insucesso ou no triunfo, sabedores de que, se alguém deixou interrompido algo, não nos afligir, auxiliarmos da maneira que pudermos, mesmo sabedores de que são pessoas excelentes, mas o seu interesse real está em outra motivação, que faz disfarçar com solidariedade. Antes nós abraçamos e seguimos essa edificação que leva essa propalação da mensagem elevada, confiando em Jesus mesmo, que jamais nos abandonará. E isso vai ser traduzido nesse comportamento sem afetação, mais gentil, e sem presunção, mais nobre. Por isso que, conforme ele houvera dito, que essas irradiações nos invadam, nos tomem e posicionem nosso psíquico para preservar nossa harmonia, da organização orgânica de que nos utilizamos nesse orbe. Na nossa velejatura atual de burilamento e evolução. Ou seja, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu equilíbrio.